Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre Os Ovos Azuis da Serpente, um livro nacional que eu li e amei. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com algum amigo que gosta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, Os Ovos Azuis da Serpente. Esse livro é um livro nacional que eu li em parceria com o autor, o Roberto Marcos, e eu simplesmente amei, me prendeu do início ao fim, mas é um thriller muito denso, muito pesado, digamos assim. Então não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Se você estiver bem psicologicamente, super recomendo o livro. Se você gosta de thriller, então leia, você vai amar, com certeza. Mas o livro trata de assuntos bem sensíveis, como suicídio, abuso sexual, violência. Então não é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa. Então vocês já estão sabendo, tem gatilhos no livro, só leia se você estiver bem psicologicamente. Se não for, se esses temas não forem gatilhos para você, ok? Então vamos lá falar sobre o livro. Aqui a gente vai ter a história de 4 personagens. Na verdade, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses 4 personagens, que é a Bela Flor, a caçadora de prazeres, o Benjamin, que é o fazedor de dinheiro, a Bizet, a aprendiz de bruxarias, e o Bento, quase vivo, quase morto. Sim, esses 4 personagens, eles vão morar em uma cidade fictícia, que é Santa Clara dos Cristais, e eles vão morar também no mesmo prédio, que é o Parque dos Pardais. Esse prédio, ele vai ter 6 andares, um apartamento em cada andar, e cada um desses personagens vai morar em um andar. A Bela Flor, ela mora no apartamento 300, a Bizet no apartamento 400, o Bento mora no 500 e o Benjamin mora no apartamento 600, que é a cobertura. E o apartamento 100 e 200, eles nunca são ocupados. Por quê? Não sabemos, mas eles sempre são anunciados. Outra coisa interessante sobre esse prédio, né, esse Parque dos Pardais, que é chamado Parque dos Pardais, é que o dono nunca aparece. Então, ninguém sabe quem é o dono desse prédio. E aí também vamos ter o zelador, né, o porteiro, o zelador faz tudo ali do prédio. E quando ele foi contratado, ele já foi avisado para não se intrometer na vida dos moradores. E ele nunca viu a maioria desses moradores. O único que ele tem um pouco de contato é com o Benjamin, porque é a pessoa que paga o salário dele, foi a pessoa com quem ele falou quando ele foi contratado. Mas de resto, ele nunca viu. Inclusive o Bento, quase vivo, quase morto, é um que ele tem muita curiosidade para descobrir se realmente ele tá morando ali, se ele tá vivo mesmo ou se ele já tá morto, porque não se ouve nada no apartamento do Bento. Bom, à medida que a gente vai lendo, a gente vai tendo um capítulo com a história de cada um desses personagens. Primeiro que a gente conhece mais a fundo é a Bela Flor. A gente vai ver como foi a vida dela durante a infância, a gente vai descobrir um pouco sobre a infância dela, sobre o que fez ela sair de casa e ela se mudar para Santa Clara dos Cristais. Depois a gente vai ter um pouco da história do Benjamin também, a gente vai conhecer a fundo a vida dele e assim, aos poucos, gente, o autor vai liberando ali migalhas pra gente, vai deixando a gente muito curioso para saber por que eles se tornaram o que eles se tornaram, que aconteceu na vida deles. E aí a gente vai conhecer um pouco da Bizet, né, porque que ela é tida ali como aprendiz de bruxarias. A Bizet teve uma avó que fazia muitas porções, que curavam as pessoas, que curavam doenças, ela mexia com ervas. Então a Bizet herdou isso da avó, inclusive um livro que traz a maioria das receitas, né, as receitas milagrosas. E o Bento, quase vivo, quase morto, é o que a gente conhece menos e vai descobrindo muito aos poucos. Os outros a gente descobre mais rápido sobre ele, mas o Bento é realmente aos poucos mesmo que a gente vai conhecendo ele. E esses 4 personagens, eles vão ter muita coisa em comum, além de morar no Parque dos Pardais, né? Eles são pessoas completamente isoladas, eles não têm amigos, eles não têm parentes assim que visitam eles, e isso é uma coisa muito estranha, o que chama a atenção também do porteiro, né? Como é que esse povo vive? Eles não saem de casa, eles não trabalham, eles não têm contato com a sociedade, eles não têm contato com o mundo externo, vivem isolados ali no apartamento deles, e isso também chama a atenção nossa, né, do leitor, faz com que a gente queira ler para descobrir o que está acontecendo com esses personagens, para descobrir como eles vivem, né? Eu fiquei muito curiosa no início sobre a profissão de cada um, que cada um fazia. Ao longo do livro a gente descobre, por exemplo, que a Bela Flor, ela é garota de programa, ela sai às noites para trabalhar, né? E o Benjamin é o único que a gente sabe realmente o que ele faz. O Benjamin, ele é um agiota, né? Não sei como é que chama aí na cidade de vocês, mas aquela pessoa que empresta dinheiro a um juro altíssimo. E o Benjamin, ele é muito conhecido ali, ele é um homem
muito poderoso, ele realmente acumulou uma fortuna muito grande. Mas, além disso, né, deles serem completamente isolados, o que eles têm em comum é que eles vieram todos da mesma cidade. Todos eles viveram na cidade de Ribeirão das Onças e todos eles saíram de Ribeirão das Onças porque queria manter distância daquela cidade, queria manter distância da família por algum motivo e também porque queria recomeçar. E aí todos eles também tiveram passados traumáticos, gente. À medida que a gente vai conhecendo a vida deles, na infância deles, a adolescência deles, a gente vai vendo que foi muito traumatizante. Eles passaram por muita coisa. Eles, além deles, os irmãos deles, tinha muita coisa ali escondida na família, né? Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que por ser um thriller, tudo que eu falar pode ser um spoiler, pode te ajudar a desvendar o mistério, né? E o interessante é você desvendar esse mistério, porque assim, é uma coisa, eu não estava esperando por o desfecho, não esperava que fosse isso que aconteceu. Eu teorizei, fiz minhas teorias, que é o lado bom de você ler thriller psicológico, de você ler suspense, livros com algum mistério, é você fazer as teorias. Então, se eu falar mais do que isso, se eu falar sobre a infância de cada um, talvez eu dê spoiler pra vocês. Eu não sabia nada quando eu peguei o livro pra ler. Eu vi resenhas, tá? O Elton entrou em contato comigo pra fechar essa parceria. Vocês sabem que eu sempre priorizo muito o que eu trago aqui pra vocês. Eu só trago livros que eu realmente amo, que eu leio e que eu gosto, né? E quando eu fui fechar a parceria, eu disse, eu preciso ver logo se o livro vai me prender, se eu vou gostar do livro para poder indicar ele para vocês, né? Quando eu vi as resenhas, eu fiquei muito curiosa para descobrir. E um lado bom dessas resenhas é que elas dizem pouca coisa, tá? Elas não entram, não se aprofundam nos mistérios. Então é resenhas realmente sem spoiler. E eu fiquei muito desesperada para ler o livro, para entender o que estava acontecendo, para conhecer esses personagens e descobrir o mistério que envolvia esses 4, né? E aí é isso que eu também pretendo trazer para vocês. Tomar cuidado para não falar nenhum spoiler aqui, que vai te dar uma dica do que é o mistério, que vai fazer você ter uma experiência diferente da que eu tive quando eu li o livro. O livro é muito bom, me prendeu do início ao fim. Eu fiz, como eu disse, eu fiz várias teorias, fiz várias anotações no livro, tentando desvendar ali a relação de cada um. Eu ia anotando as características de cada um para poder eu ver se eu pegava alguma coisa, algum detalhe ali que pudesse me dar uma pista do que seria o final ali, né, de como seria o desfecho deles. E isso foi muito bom, gente, a gente bancar detetive, fazer a parte ali de tentar desvendar esse mistério junto com o narrador, né, a gente vai ter um narrador que conta a história de todos eles. Uma coisa também importante sobre o livro é a escrita do autor. Gente, no início eu me senti lendo um clássico, a escrita dele é muito rebuscada, mas depois que você se prende, né, à história, você consegue ler bem rápido. A leitura flui muito, muito rápido mesmo. No início eu comecei a ler lentamente, né, por causa da escrita mesmo. Eu tive essa dificuldade. Tem palavras também regionais que fizeram com que eu ficasse sem saber a tradução, né, ir lá no Google a descobrir o que significava. Mas, como eu disse, depois a leitura fluiu e eu não conseguia parar de ler, tanto que eu finalizei ele bem rápido. Já era pra ter trazido essa resenha aqui pra vocês, mas eu tive uns contratempos e acabei não conseguindo gravar antes. Mas é um livro que eu recomendo muito e que eu indico muito mesmo. Se você gosta de thriller psicológico, tá? Se você, como eu disse, esses temas abordados aqui não forem gatilho pra você, vale muito a pena ler esse livro aqui. Recomendo muito. Além de ser nacional, um thriller psicológico nacional muito, muito bem escrito. Eu nunca tinha lido nada parecido. Eu não sou muito de ler thriller psicológico, né? Tô entrando agora, né? Tô começando a ler agora que eu tô bem na vibe de assistir thrillers psicológicos, suspense, saindo um pouco dos romances, né? Porque as comédias românticas, filmes e séries eu tô achando muito batida, mas livros eu li pouco. E alguns livros que eu li, eu sempre desvendava o mistério. E eu até falei já em outros vídeos que não desvendar o mistério é o que faz o livro ser muito bom pra mim. Quando eu não consigo desvendar o mistério, eu amo mais ainda o livro, porque, nossa, me surpreende demais. Quando o livro entrega todas as pistas ali, ou é um mistério bem fraco, e logo eu já descubro, e aí no final era exatamente o que eu tava pensando, eu fico meio decepcionada. Então esse livro aqui superou todas as minhas expectativas, porque nunca passou pela minha cabeça que o desfecho foi o que foi aqui. Sério, muito, muito surpreendente mesmo. Leiam que vocês vão amar, com certeza. Vou deixar o link aqui, né, do livro do autor, pra quem quiser adquirir, pra quem ficou curioso pra ler, tem disponível na Amazon, ok? Então é isso. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não falei muito porque eu fiquei com medo de soltar algum spoiler pra vocês, e ler sem spoiler é uma experiência, assim, incrível. Pra você ir teorizando, pra você ir montando ali sua linha de raciocínio, tentar desvendar
desvendar o mistério. Quando você chegar ali no fim, que você descobrir, você vai ficar chocado, igual eu fiquei. Me conta se você lê, tá? Vem me contar o que você achou, se você conseguiu acertar, se você não conseguiu, como eu. Compartilha esse vídeo com os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!